Bem, gente, vamos continuar nossa aula. Como eu disse para vocês, nós vamos hoje começar a trabalhar conto. Ou seja, nós vamos saber o que é um conto. O que será um conto? Por essa imagem aqui, o que é que a gente vê? A gente vê que essa imagem que abre os nossos trabalhos sobre conto está retratando o quê? Uma área rural, né? Parece ser uma área rural, um jardim logo aqui abaixo, porque a gente vê muitas flores, pedras, mas a gente vê uma coisa que dá para nos chamar a atenção, a gente vê um castelo. Quando a gente vê um castelo, de que é que a gente lembra? A gente lembra dos contos de fadas, né? A gente lembra daquelas histórias que os nossos pais contavam quando nós éramos pequenininhos. Eu não sei se os pais de vocês ainda contam histórias para vocês, né, gente? Apesar de que vocês hoje já têm idade para vocês lerem suas próprias histórias. Não ser mais preciso o papai nem a mamãe estar contando histórias, né? Então, gente, por esse cenário aqui, já dá pra gente deduzir que nós vamos trabalhar contos. Só que esse conto que nós vamos trabalhar é conto maravilhoso. Por que será que ele se chama conto maravilhoso? Vamos ver por que será? Veja só, gente. Contos maravilhosos são histórias sem a presença de fadas. E aí? Quando a gente pensa num conto, a gente pensa logo em quem? Numa fada, num príncipe, uma princesa, uma bruxa. Não é assim? É dessa forma. Só que os contos maravilhosos são histórias sem a presença de fadas que se desenvolvem também num ambiente mágico. A fada, a princesa, a bruxa, tudo isso é personagem de quem? De um ambiente mágico, não é, gente? A gente imagina, vem para nossa imaginação. Não é assim? Então, animais podem estar presentes nessas histórias. Gênios, por exemplo, o gênio da lâmpada, a lâmpada de Aladim, não tinha lá um gênio que esfregava e dava os poderes do tapete, né? Plantas, objetos mágicos e duendes. Quem é os duendes, por exemplo? Duendes que a gente conhece, tem aí os 7 anões, não é? Que é duendes. Então, gente, se diferencia esse conto maravilhoso, por quê? Porque ele não tem fadas. Ele tem todo um ambiente que é mágico, ele tem todo um ambiente que é o mesmo ambiente, que pode ser o mesmo ambiente lá onde a gente tem o conto com a fada, com a princesa. Mas esse conto maravilhoso, ele não tem a presença da fada como personagem, certo? Não tem a presença das fadas. Mas, no entanto, tem um ambiente mágico da mesma forma, onde se tem as plantas que servem de, vamos dizer, de personagens dentro da história, tem os duendes, tem os objetos que podem ser objetos personificados, né? Que agem como pessoas, que servem ali dentro da história para o desenrolar dela. E ainda tem os duendes, né? Que podem estar dentro da história, certo? Vamos continuar lá. Então, o conto, ele é o quê? É um gênero caracterizado por ser o quê? Uma narrativa. E é uma narrativa o quê? Uma narrativa literária.
O que é uma narrativa, gente? Eu já falei com vocês em outros momentos o que é uma narrativa. Narrativa já está dizendo narrar, contar, falar de um determinado assunto, certo? Só que essa narrativa aqui é uma narrativa diferente de você chegar em casa e contar à sua mãe como foi o seu dia na escola. É diferente de você chegar em casa e contar para sua mãe que vai ter uma reunião na escola e que a diretora mandou que você desse o convite oralmente. Por quê? Porque é uma narrativa literária. É uma narrativa literária curta, que tem começo, meio e fim. Toda história, todo enredo, ele tem o quê? Ele tem um começo, toda história tem um começo, que é como começou, tem o meio, que é como os fatos estão se desenvolvendo, e tem o fim, que é como aqueles fatos se desenvolveram, certo? Então, tem começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, ou seja, o conto não é aquela história tão comprida como uma novela, por exemplo. Uma novela a gente passa 5 meses, 6 meses assistindo uma novela. Um conto não. Um conto é uma história pequena, é uma história breve. Porém, o suficiente para contar a história completa. Ou seja, o conto, ele é curto, mas dentro daquele prazo curto, ele conta toda uma história para você, certo? Elementos de um conto. Todo conto tem seus elementos, certo? E são elementos que não mudam, certo, gente? Não vai mudar. Então, para que uma narrativa considerada um conto, a gente tem alguns elementos, que esses elementos, eles são muito importantes para o desenvolver da história. Quem são os elementos da narrativa? Ou seja, do conto. Os elementos da narrativa do conto é quem? Os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Certo, gente? Lembrem-se bem, todo conto, toda narrativa tem o quê? Personagens, narrador, tempo, espaço e enredo e conflito. Que nós vamos ver agora que a gente vai falar de cada um deles, certo? Então, personagens. Quem é os personagens? Vamos ver. As narrativas reais ou fictícias. Quem é as narrativas reais? É quando você narra uma história que aconteceu de verdade no seu bairro, que aconteceu de verdade na sua cidade, no seu sítio, na sua casa, na sua família. Aí é real, certo? E as fictícias? As fictícias é aquela que vai nascendo de onde? Da nossa imaginação. É algo que não aconteceu, que só está acontecendo dentro da nossa cachola. Só está acontecendo dentro do nosso pensamento. É criatividade nossa, certo? Não é algo que aconteceu de verdade. Então, as narrativas reais ou fictícias, elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história, certo? Os seres que vivenciam essa história. Então, esses seres podem ser pessoas, né? Podem ser pessoas que estão vivendo aquela história, ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganharam vida e consciência para a construção da história, certo?
Então, a gente precisa disso, o personagem. Esse personagem pode ser quem? Ele pode ser animais, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um objeto e ainda pode ser o quê? Seres imaginários, ou seja, que não existe. Certo, gente? Para a construção da nossa história. Embora seja comum que o conto tenha poucos personagens, porque isso é uma das características do conto, é que ele tenha poucos personagens, existem contos com muitos ou com muitas delas. Por exemplo, se eu vou contar a história de Desterro, se eu vou escrever um conto sobre a história de Desterro, existem várias pessoas que moram em Desterro. Existem várias pessoas que fazem parte da história de Desterro. Logo, todas essas pessoas são o quê? Personagens. Então, pode ser habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Certo, gente? Não é aquela história tão longa. O narrador. Quem é o narrador? É a voz, o narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Então veja só, o narrador, que é aquele que conta a história, pode contar a história de três maneiras. Três maneiras para o narrador. Ou seja, a gente pode ter três tipos de narrador dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro de um conto. Certo? Vamos conhecer? Narrador personagem. Quem é o narrador personagem? Quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história, ou seja, quando o narrador é personagem, significa dizer que esse narrador, ele narra a história, ele conta os fatos e ele mesmo participa dos fatos, certo? Então, por isso que ele é considerado narrador personagem. Por quê? Porque ele narra e vive um personagem, ou seja, ele participa da história como personagem da história, certo, gente? Então, esse é o primeiro narrador. Vamos conhecer o segundo. Narrador observador, o contrário do primeiro, certo? É o contrário do primeiro narrador, que é o narrador personagem. Por que ele é diferente? Porque esse tipo de narrador, ele participa, ou melhor, ele não participa da história. Veja que o primeiro, quando ele é personagem, ele participa. O observador, ele não participa da história. Ao invés de participar, ele apenas dá voz contando o que aconteceu na narrativa ou na história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que aconteceu no passado anterior, a narrativa, nem o que aconteceu, o que acontecerá no futuro. Ou seja, esse narrador observador, ele é diferente do primeiro, por quê? Porque ele não participa como personagens. E por que nós chamamos ele de observador? Porque ele observa. Ele conta apenas aquilo que ele está observando. Ele entende da consciência dos personagens? Não. Ele sabe o que se passa ali? Não. Ele sabe o que aconteceu com cada personagem no passado? Não.
Ele sabe o que vai acontecer? Não. Por isso, minha gente, que a narrativa, ela é tão importante, o conto, para o leitor, porque ela instiga, ou seja, ela aguça, ela faz com que a gente fique mais curioso para saber como é que ela vai terminar. E aí? Será que fulano vai chegar? Será que fulano vai vir? Será que o menino vai se achar? Será que vão encontrar? A gente fica colocando aquelas hipóteses na nossa cabeça para saber o que vai acontecer, certo, gente? Então, esse é o narrador que observador. Vamos recapitulando. Primeiro personagem, ou melhor, primeiro narrador é o narrador personagem. É aquele que participa da história. Ele conta e participa. Segundo narrador observador. Ou seja, ele não participa da história, ele só dá voz à história, aquilo que ele está observando, certo? Continuando, vamos ver o outro. O outro narrador é o narrador onisciente. Nome difícil, né, gente? Quem é esse narrador onisciente? Assim como o observador, ele também não participa da história. Só que tem uma diferença. Entretanto, essa voz onisciente, ou seja, sabe de tudo o que se passou com aquele personagem no passado. Ou seja, ele sabe tudo sobre o universo daquela narrativa. Ele sabe tudo a respeito daquela história. E pode contar o que as personagens estão pensando, ou seja, ele sabe do pensamento daquele personagem, ele sabe o que o personagem está sentindo, coisa que o observador, que o narrador, que é observador, não sabe. Ele não sabe o que o personagem está sentindo, ele não sabe o que aconteceu com ele, né? Já o onisciente, ele sabe. Ele sabe e ele conta nos detalhes o que acontece com cada personagem. Ou seja, ele sabe o que ele está pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior do personagem, pode contar o futuro do personagem dentro da narrativa, certo? Então, está aí a diferença entre os três narradores. Primeiro narrador, personagem. Personagem por quê? Porque ele narra e participa da história. Ele também é um personagem. Narrador, observador, o que é que acontece? Ele é personagem? Não. Ele sabe o que aconteceu com os personagens no passado e sabe o que vai acontecer no futuro? Não. Ele conta apenas o que está acontecendo, o que ele está observando. Por isso, narrador observador. Terceiro, onisciente. O último personagem, ou melhor, o último narrador. Esse daí, ele sabe o que acontece com o personagem? Sabe. Ele sabe o que aconteceu no passado, anterior à história, e sabe também o que vai acontecer com esse personagem aonde no futuro. Ele participa da história, assim como o observador, ele também não faz parte da história, ou seja, ele não participa como personagem, certo? Vamos lá? Toda narrativa, todo conto tem o quê? Tem um tempo. Que tempo é esse? As narrativas, elas passam em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. E da época em que a narrativa ocorre. Ou seja, a gente sabe quando foi que aconteceu a história, em que tempo foi que aconteceu, quanto tempo durou, que não é um tempo tão longo, que a gente sabe que a narrativa, o conto não é uma história tão longa, não é isso? A gente sabe que é uma história breve, certo? Então aí é o
o tempo em que a história aconteceu, certo? Vamos continuar? O espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço. Quem é esse espaço? Uma cidade, uma fazenda, um país, um sítio, uma escola, uma casa, uma sala. Então essa narrativa, esse conto, ele precisa acontecer em algum lugar, né? Então, assim como o tempo, as narrativas elas precisam ocorrer em um espaço descrito, explícita ou implicitamente. Ou seja, eu posso ter dentro da minha narrativa, dentro do meu conto, um espaço que ele é descrito, ele é descrevido nos mínimos detalhes. Uma fazenda tão bela que ficava no interior de Goiás, num espaço muito bonito, abaixo de uma serra. Então eu estou descrevendo o espaço aonde ficava a minha fazenda. Mas também existe aquele que está implícito, ou seja, que o narrador, quando ele está narrando, ele não deixa transparecer explicitamente, ou seja, não deixa a gente perceber logo de cara em que lugar é que ela está se passando. Qual é o espaço que ela está se passando? Eu que tenho que, com a minha leitura, ser capaz de descobrir aonde é que aquela história está acontecendo, certo, gente? Então, onde as personagens situam-se é o espaço. O espaço é onde os personagens estão desenvolvendo a sua história, certo, gente? Por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Mas se ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, ou seja, numa sala, um país inteiro, ou seja, aconteceu no Brasil, ou outra galáxia, mais imaginária ainda, né, gente? Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta, ou seja, o conto ele vai continuar sendo curto, certo? Não é longo. O enredo, o que é o enredo, minha gente? O enredo é a história. É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações, que essas ações são feitas por quem? Pelos personagens. Que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre o enredo adiante, ou seja, mais adiante a gente vai falar desse enredo, que é onde fica a estrutura, que é o começo, o meio e o fim. Mas quando a gente vê, fulano está num enredo danado, fulano está contando uma história, certo, gente? Então o enredo é o fato que está acontecendo, é a história, é a sequência de ações que os personagens estão desenvolvendo, certo? Conflito. O que é o conflito? Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e geralmente deixa o começo da história ou da narrativa diferente do final. Ou seja, o conflito, gente, eu costumo dizer que o conflito é a confusão. É a confusão que acontece logo no início da história. Logo no início que vocês vão ver que o conto, ele tem a narrativa, né, tem início, meio e fim.
Então, no início, se apresenta o quê? Se apresenta o espaço, se apresenta os personagens, e ali, entre aqueles personagens, já começa a intriga, já começa a confusão, que é para chegar em quê? No desenvolvimento. E ali se cria aquele conflito, e esses personagens, dentre os personagens, existe um personagem, ou mais de um personagem, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que essa intriga, esse conflito se resolva, certo? Então vamos dizer que eu comecei a ler a história de Maria e Antônio. Maria e Antônio eram duas crianças muito levadas. Saíram para brincar na floresta. De repente, Maria se perdeu de Antônio. Olha o que é que eu estou criando, que uma confusão. Qual é a confusão? Maria ter se perdido de Antônio. Aí o que é que vai acontecer, minha gente? Vai vir outros personagens, ou só mesmo o Antônio, que vai tentar encontrar Maria dentro da floresta. Então o que é que está acontecendo? Ele vai tentar resolver quem? O conflito, certo? Estrutura do conto. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos a elas? Introdução ou apresentação e equilíbrio inicial. Quando é que eu tenho essa introdução, essa apresentação ou equilíbrio inicial? É o início da história, minha gente. É o início da narrativa. É nela que podemos descobrir o quê? O contexto da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo dos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Ou seja, é aí que nós vamos conhecer tudo isso, certo? É no início. Isso aí fica onde? Numa narrativa, num conto. Do primeiro para o segundo parágrafo a gente já vai encontrando, certo? Então é o que? A introdução. Vamos ver o outro. Desenvolvimento ou complicação. Surgimento do conflito. Lembra do conflito que eu disse para vocês? Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, ou seja, a situação problema, a confusão, que é para as personagens, que é para as personagens agirem para resolvê-lo. Então, está onde? No desenvolvimento, como eu já disse para vocês lá atrás. Vamos continuar. O clímax é quem? É o momento de tensão, é o momento que a gente fica mais curioso para saber o que é que vai acontecer. Então é o momento de maior tensão quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. A novela, ela tem um clímax? Tem. Quando ela está chegando ao final, a gente fica doido para saber, eita, fulano vai terminar com quem? Será que vão descobrir isso? Será que vão descobrir aquilo? Isso aí que se chama o quê? Clímax, que é o momento de maior tensão. Então, primeiro a gente tem o quê? A introdução, que é onde a gente cria todos os personagens, o espaço. Segundo, a gente tem o quê? O desenvolvimento. Nesse desenvolvimento já está o quê? O problema, a confusão. O clímax, que é quando a gente quer saber como vai se resolver aquela confusão que está lá no desenvolvimento. E por último vem quem? A conclusão ou desfecho, que é a solução do problema, a solução do conflito. Então veja só, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema
problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, certo, gente? Então aí, gente, neste momento é o momento que a gente vai ter o quê? A solução daquele problema, que pode ser a solução que eu quero ou não, certo? Então, vamos fazer a atividade lá, né, gente? Certo? Porque essa semana a gente vai trabalhar só sobre esse gênero, que é o gênero do conto, ok? Muito obrigada e daqui a pouco a aula de geografia.